Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os tipos de erros que as pessoas não têm a revelação porque é que não conseguem usufruir bem dos filhos. Então os filhos condenam os pais e os pais condenam os filhos porque ele não consegue ter a revelação, a visão do que foi que ele fez de errado, que o melhor filho que ele tiver vai para longe dele. E aquele que ficar vai cometer erros idênticos aos erros dele, mas ele não consegue ter a mesma visão. Por quê? Porque ele adquiriu a mentira como algo bom na vida dele, usou o medo como manipulação, como jogo da sedução, cometeu erros ilícitos, se aproveitou das pessoas, usou a língua da falsidade. Então ele não consegue ter a revelação da própria produção da vida dele. Então Deus diz que a pedra vai sair da parede. Quer dizer, vai sair de mim o erro que os meus filhos cometem e que me aflige. Então, como é que eu não consigo ter essa visão? Eu só falo mal do pai, falo mal do filho e eu me vejo como justo, como bom, porque tudo que eu fiz foi ao meu próprio benefício. E Deus explica assim. Então, quando você entra num relacionamento que ele é abusivo, Deus diz que aquele usurário não se mostrará para você. Quando uma pessoa ela é usurável, você não vê que ela é usurável logo no início do relacionamento. E não vai ser mostrado aos seus olhos que a pessoa ela usa do medo como manipulação, como sedução. Você não é revelado pela visão. Então é por isso que você entende que quando você está com uma pessoa, que você não tem forças para ela. Você não consegue falar a verdade para ela, você não consegue mostrar a verdade, você não consegue sair do relacionamento, você não tem forças. É como se você tivesse encantada pela pessoa e quando você começa a ter a visão que a pessoa é usurável, é mentirosa, é fingida, você não tem forças de sair da vida dele. Então ele lhe manipula, ele lhe suga, Deus diz isso. Então, quando você consegue ter essa visão, se você não busca Deus, você ainda assim vai idolatrar essa pessoa. E por idolatrar a pessoa, por você ser ser levado pelas aparências, não deixe ser como ele quer, ele é quem manda, ele é quem faz. Quer dizer, por esses erros, os pais eles não vão conseguir usufruir bem dos filhos se ele cometeu esses erros aqui. Que é o que eu vou explicar para você. Se os pais, ele cometeu esse tipo de erro, que não é só apenas o adultério. Não é apenas o adultério. Que as pessoas pensam que o pecado é só o adultério. Ah, se o meu marido, quem traiu foi o meu marido, por que as mães não conseguem usufruir bem daqueles filhos? Porque idolatraram o marido, fecharam os olhos, o marido não fez o papel do marido dentro da casa, ela não quis se separar por medo, se deixou ser manipulada, cometeu injustiças na própria casa e agora que os filhos estão sofrendo as consequências, ele ainda assim vai acusar, vai condenar os filhos, vai maltratar os filhos, vai botar os filhos de casa para fora e eles não vão ter a revelação do próprio sentimento, da própria visão. Entende o que Deus está explicando? Então Deus ensina isso para você em Abacuque. Quer dizer, mesmo você aceitando Jesus, você aceita Jesus, se batiza, mas se você não confessa os seus pecados, você vai ver o erro dos pais na vida dos filhos. E mesmo assim tem pessoas que fecham os olhos. Ela não quer se arrepender do pecado. Ela não viu aquilo como erro. Ela não teve a visão do erro. Então, tudo que ele fez foi pelo benefício dele. Então, pessoas que entrou em negócios, entrou em sociedade, abandonou, fez o outro abandonar a sociedade, impôs regra, ditou, depois fez de tudo para o outro sair e não pagou, não quis pagar o direito do outro. Não vai conseguir usufruir bem dos filhos. Cometeu adultério e não quis confessar o pecado, não vai conseguir usufruir bem dos filhos. Comprou e não pagou.
Vive comprando e não pagando. Não usufrui bem dos filhos. Então, quando fala da doença, diz, não, a doença não vem do pecado. Tem nada a ver. Até criança adoece, porque ele não tem a revelação do próprio sentimento, da própria visão. Entende o que Deus explica? Então, eu vou ler bem devagarzinho para que você entenda a revelação que Deus faz em Abacuque, porque é que os pais, praticaram o erro e os filhos estão apenas complementando os erros dos pais. E aí, quando ele vê o filho errando, ele diz, não, mas eu não fiz isso. Quer dizer, às vezes ele fez coisa pior, mas ele fez pelo benefício dele. Ao favor dele, ele fez para o bem dele, o bem próprio. E Deus explica isso na Bíblia. Ele não estava nem aí para os filhos. Então agora ele quis se dar bem financeiramente, botar o ninho dele no altar, o filho dele no pedestal. Ele não vai usufruir bem do filho. A mulher que quis idolatrar aquele marido, fechou os olhos, passou a mão por cima dos erros do marido. Porque ele é o homem da casa, porque ele é quem é a cabeça, é o tronco, ele é quem manda. Deus quis assim, foi o marido que Deus me deu. E ela, usou medo como algo bom. Quer dizer, não quis nem expor os erros do marido. Deixa ele subir, deixa ele descer, deixa ele usar droga, deixa ele roubar. O povo chega para cobrar, o marido tá em casa, ela diz que o marido não tá. Ela não se mete. Ela encobre os erros ou o marido da mulher, como eu cansei de ver. Chegar na casa, o marido dizer, ela não tá não, ela estando dentro de casa. Não consegue usufruir bem dos filhos. Então, aqueles filhos vão cometer erros piores na vida do pai. Então, aquele filho que ele mais idolatrar, que ele mais investir, é aquele que vai sumir. Ele vai casar, ele vai para outra cidade, ele vai para outro lugar, porque foi o melhorzinho que ele teve. E o que ficar é que vai entrar nos vícios, é que vai entrar na prostituição, tudo que ele cometeu. E ele não tem a visão, a revelação. Porque ele roubou, foi pelo benefício dele, ele comprou e não pagar porque não pôde, ele vai justificar. E a esposa que usa o medo e a idolatria pelo marido, nem ela vai entender. Nem ela vai entender porque é que ela não consegue usufruir bem dos filhos. Então Deus explica aqui. Porque é que a pedra ela sai da parede. Quem usa o álcool para se alegrar, quem perde o equilíbrio emocional e joga a culpa na bebida. Eu só fiz isso porque eu tava bebendo, só quebrei as coisas porque eu tava bebo. Eu só seduzi aquela, só dei em cima da mulher porque eu tava bebendo. E ele joga a culpa na bebida, tá tudo aqui em Abacuque. Deus explicando, eu só não paguei porque não tinha, eu só paguei porque não adoeci, porque eu adoeci. Eu só não fiquei na sociedade porque ele não quis fazer como eu quis. Entende? A pessoa dita as regras, é ditador. É uma pessoa que ela não quer ouvir nada de ninguém, só quer se dar bem para idolatrar os filhos, para botar o ninho no altar, na casa dele. Então ele usa o medo como algo bom. Ele usa o medo como algo bom. Então, se você convive com alguém que tem excesso de medo ou controla os seus medos, as suas mentiras, ela ainda ensina a mentira para os filhos. Ela ensina o filho a mentir para o pai. E aí depois o pai não sabe por que é que não usufrui dos filhos. Então, porque ele não sabe, vai julgar, vai condenar, vai se vitimizar e a pessoa não tem a revelação e a verdadeira visão do que está vendo. É como se a pessoa tivesse morto espiritualmente. Como é que ela vai ter a revelação? Se ela cometeu o erro como algo bom. Se teve a mentira como algo bom. Entende? Então Deus diz em Abacuque 2,7, porventura não se levantarão de repente dos teus usurários e não despertarão os que te farão tremer. Aqui você já entende por que tem mulher que ela não tem força quando entra num relacionamento narcisista. Você não tem nem força de sair do relacionamento. Você não consegue sair daquele relacionamento. Então Deus explica aqui que os teus usurários não despertarão os que te farão tremer. Ele usa o medo como manipulação e como sedução. E ainda mais, quando você consegue ter a visão que a pessoa é errada, é mentirosa, é uma pessoa usurável, tudo ela quer ter ganho próprio, benefício próprio, você não tem forças de sair do relacionamento.
Você não tem visão de futuro, porque não busca Deus. Entende? E não lhe servirás tu de despojo. Deus diz que a pessoa que tem o medo como algo bom e a mentira como algo bom, ele não consegue usufruir bem daquilo que ele tem. Então o marido não usufrui bem da mulher, a mulher não usufrui bem do marido, é um manipulando o outro, um mentindo para o outro e usando a mentira como algo bom, ensinando a mentira. Então o que é que vai acontecer? Deus explica aqui em Abacuque. Ai daquele que da sua casa ajuntar cobiçosamente bens mal adquiridos. Então, você já olha. Se a sua mulher ou seu marido entra em negócios ilícitos, adquire bens mal adquiridos, entra em sociedade, depois faz o outro abandonar a sociedade e nem paga aquela pessoa, pode ter certeza que não vai usufruir bem dos filhos. Aquele homem que suga a mulher financeiramente, não mantém a casa para a mulher manter a casa. Ele não faz o papel do homem e a mulher faz o papel do homem para evitar briga, evitar conflitos, não vai usufruir bem dos filhos. Entende o que Deus está explicando? Não consegue usufruir, são bens mal adquiridos. O homem suga, usurpa a mulher, mente para comprar bens, para comprar coisas boas, para se amostrar, para se apresentar, ser uma pessoa melhor do que as outras, usufruindo e usurpando alguém daquela casa. Nenhum dos dois vai conseguir usufruir bem dos filhos, porque ninguém busca Deus para ser limpo emocionalmente. Então Deus diz, ai daquele que da sua casa ajunta bens cobiçosamente, bens mal adquiridos, para pôr no seu ninho no altar. O seu ninho no altar é o quê? O seu ninho no altar. Idolatrar os filhos, querer se apresentar melhor para sugar os amigos, para se apresentar bem, para usar da língua da falsidade, da mentira e do engano. Para botar o seu ninho no altar. Não vai usufruir bem dos filhos. E eu vou ler para que você entenda. Para pôr o seu ninho no altar, a fim de se livrar do poder do mal. Então, quando ele sente a sensação que ele está fazendo algo errado, ele já tem medo, então ele causa já o abandono. Ele já causa o abandono pelo medo do mal, da vergonha que ele está fazendo. Então, o sentimento denuncia o que ele está praticando, entende? A vergonha maquinará para a tua casa. A vergonha vai vir para a casa dessa pessoa que comete esses erros. Então, de onde vai nascer essa vergonha? Nos filhos. Ele vai ver nos filhos. Os filhos casando por interesse, usando droga, entrando em coisas ilícitas para se dar bem financeiramente. Ele vai ver os filhos cometendo os mesmos erros ou erros piores. E ele não pode fazer nada. Então, o que é que ele vai fazer? Julgar, maltratar, condenar e se vitimizar. Porque ele não sabe a respeito do sentimento que o medo produz dentro dele. Entende? A vergonha maquina para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua própria alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A trave lhe responderá do madeiramento. É erro em cima de erro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidades. Edifica, o que Deus está explicando aqui sobre a iniquidade com sangue? Abortos, quem promove aborto, quem pratica aborto, quem já enterrou filhos precocemente, mesmo assim não quis se arrepender de pecado, não quis buscar a Deus para nada, ele quis superar o erro. Entende? Vai alimentar as próprias iniquidades. Por isso não consegue usufruir bem dos filhos. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão. É o marido que usurpa as esposas, que ele bota o dever da casa dele na mulher, a mulher que sustenta a casa. Ela trabalha, ela sustente, ela que faça tudo e ele vai trabalhar para ele, para se apresentar melhor, para querer ganhar mais, então quer dizer, vai ser consumido, entende? Deus diz, porventura não vem do Senhor dos exércitos
que os povos trabalhem pelo fogo. Trabalhem pelo fogo. Vai ser queimado. Aquilo que ele faz, ele não vai conseguir usufruir bem do próprio trabalho. Entende? E que os homens se cansem em vão. Por quê? Porque ele usurpa alguém dentro daquela casa. É aquela pessoa que diz que não recebeu, que faz dívidas para o outro assumir a casa. Ela trabalha, ela que compra, ela não tem o dinheiro dela? Ela que compre, ela que se sustente, ele compra um imóvel, compra a roupa mais cara, compra o tênis de marca e ele bota a responsabilidade da casa dele na esposa. E a esposa também fecha os olhos. Olha o que Deus explica aqui. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar, vão se cobrir o erro. A mulher, ela omite, aceita o marido fazendo tudo, ela idolatra aquele marido, que o marido pode tudo, mesmo ela tendo a visão que é sugada, enganada, que ele mente para ela, mas ela não busca Deus, porque ela já acredita na mentira e no medo, idolatra o marido. Então aquelas pessoas não vão usufruir bem dos próprios filhos, porque tudo que ele fez foi para o bem próprio, e Deus explica aqui. Ai daquele que de ti beber, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. É isso que eu expliquei para você. A mulher dá de beber ao seu companheiro, ela dá tudo o que ele quer, ela faz tudo pelo marido, e não quer saber se está certo ou se está errado. Ela vai justificar, dizer que crê em Deus. Esse Deus que pode mentir. O Deus que pode omitir. O Deus que usa o medo, o jogo da manipulação, o jogo da sedução. Aí entra na bebida. E Deus explica aqui. Porque a terra se encherá de conhecimento e a glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adiciona a bebida ao teu furor. Ele, quando ele se satisfaz na bebida, se acalma nos vícios, mas quando quebra as coisas, que eu já passei por isso na minha casa, quando o marido cisma nos cantos, ou a mulher, porque eu estava bebendo. Ai dessas pessoas, não vão usufruir bem dos filhos. Eu só fiz porque eu estava bebendo. Eu só quebrei as coisas porque eu estava bebendo. Eu só sou assim quando eu bebo. Ai dessas pessoas, porque elas não querem saber o que sente. Elas têm vícios. E ela diz que Deus não vai me levar para o inferno por causa dessas coisas, não. Entende? Então eles dizem isso. Ai de ti que adiciona a bebida do teu furor, embebedam para ver a sua nudez. Ele usa da sedução, do jogo da manipulação e da mentira como algo bom. Então aquela pessoa que bebe para ter relação sexual, que dá bebida à mulher para fazer tudo com ela, porque é a minha mulher, tá entendendo? Então não vão conseguir usufruir bem daqueles filhos. E quando ele consegue ter a visão, a visão dele é de condenar, de julgar, de maltratar os filhos, porque ele não viu nada disso como errado. Ele não viu nada disso como errado. Como assim? Como assim Deus está usando meus filhos? Eu não tenho nada a ver com isso. Meus filhos estão cometendo os erros que eu cometi porque eles querem, porque eu digo que não é para cometer. Dizer resolve? Você ouviu seu pai? Você não ouviu seu pai e sua mãe, porque agora quer que os filhos ouçam você. Está se cumprindo problema de geração. Problema de geração. Então, as pessoas que estão cumprindo problema de geração, ele usa a mentira como algo bom, o medo como algo necessário para se caber nos lugares, para se apresentar melhor. Ele usa a bebida, o jogo da sedução, da manipulação, e quando ele vê os erros nos filhos, como ele vai dizer que esse erro pendeu dele? A pedra nasceu da parede, é o que Deus está explicando aqui. A pedra nasceu da parede. Então, quando ele brigava com o filho ou com a mulher e quebrava as coisas, eu só faço porque eu estou bebendo. Que ele não consegue deter os erros dele, a sensação do que ele sente, porque tudo que você pratica como algo errado, você sente dentro de você. Por isso as pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de depressão e elas não têm a visão do erro. Que erro é esse que eu cometo? O erro começa
da palavra, do que sai da boca, porque as pessoas querem falar tudo para o seu próprio bem. Ela não quer verdade. Ela cria suas verdades. Entende? Então, tudo que ele vai produzir, ele produz. Ele só não vai usufruir daquilo que ele tem. Porque o marido, ele usa o medo em cima da mulher, ele manipula aquela mulher, ele maltrata, ele ameaça que vai largar, que tem que ser como ele quer, porque ele quer o bem próprio. E Deus explica aqui. Ai daquele que dá de beber do seu companheiro, ai de ti que adiciona a bebida do teu furor, embebeda para ver a sua nudez. Será farto de ignomania no lugar de honra. A ignomania é aquela pessoa que ela não consegue ser confrontada mais. Quando alguém diz uma verdade a você, quando a pessoa sofre de ignomania, aquilo que ela disser para você que você não concorda, ela vai ver o seu erro, não dela. Quem é você para falar de mim? Ele não consegue nem ouvir. Porque a alma dele está ali. Ele alimenta a iniquidade, alimenta a mentira, alimenta o medo. Como ele vai aceitar que alguém diga aquilo que ele não concorda? Então ele entra na ignomania. Ele quer falar dos erros dele, ele nem consegue falar e nem consegue ouvir. Por isso, eles não têm a visão, alimenta as iniquidades, e quando eles estão sofrendo com os filhos cometendo erros, eles vão julgar os filhos, condenar os filhos e se vitimizar, porque na visão dele, ele só fez o bem para ele próprio. Então Deus explica que é nessa casa que existe isso. Geralmente existe idolatria. Então a mulher idolatra o marido, aceita todos os erros do marido. Aqueles homens que compram e não pagam, e a mulher diz que ele não está em casa. A mulher vai na porta e diz que o marido não recebeu. O homem, o telefone toca, as cobranças chegando, a mulher não quer saber. Um encobre o erro do outro, um mente para encobrir o outro. E ele, quando ele consegue ter a visão do erro, ele vai apenas justificar. É o marido que o Senhor me deu. É a mulher que o Senhor me deu. Porque ele não quer saber do erro. Ele não quer saber da mentira, do que é mentira. Então, geralmente, nessa casa, você vai ver que quando a pessoa tem a visão, ainda assim, quando alguém consegue ter a visão que algo está errado, não está certo isso que a gente está fazendo, ele vai dizer, eu só faço isso porque é a minha mulher que quer. Ele condena alguém. Ah, minha mulher flerta com o inimigo, porque ele sabe que aquelas amizades não prestam, mas eu me dou com essas amizades é por causa da minha mulher. Ele justifica e condena alguém, mas ele não tem coragem de bater de frente. Por quê? Está fazendo aquilo que ele gosta também. Ele gosta, mas ele condena. Ainda assim, quando ele teve a visão do erro, ele vai condenar o outro. E é por isso que esses filhos, a Bíblia diz, eles não vão conseguir usufruir. Então, pessoas que entrou em negócios, abriu negócios, não pagou, fez de tudo para o outro sair. Ele impôs reta, mudou a situação. Não, você tem que ser como eu quero, não quer sair, depois eu lhe pago. Vou lhe pagando, mas comigo aqui tem que ser como eu quero. Ele é ditador. Entende o que Deus explica? Então, quem convive com esse tipo de pessoa, ele não vai conseguir usufruir bem dos filhos. Compra e justifica porque não pagou. Eu não paguei porque estava doente, eu não paguei porque isso, porque aquilo. Sempre tem uma desculpa, ele não rumina, ele não pensa. Por que que ele compra e não paga? Ele justifica. Porque eu não tenho, vai me matar porque eu não tenho? Ele nem quer pensar, porque a ignomania não deixa ele pensar. Porque ele não quer se sentir. Ele não quer ser afligido dos sentimentos. Então, esse tipo de pessoa, ele só usufrui das pessoas, ele usa as pessoas, ele manipula as pessoas. E é por isso que no início Deus diz, não é no início que você tem a visão das pessoas que usam o medo, a mentira. O medo é a mentira. Ela usa o medo como algo bom. Então ela vai usar o tremor. Eu vou ler de novo para que você entenda no comecinho o que foi que Deus explicou. Porventura não se levantarão de repente os teus usuários, pessoas que são usuráveis. Você não vai ver de repente. E não despertarão os que de ti farão tremer, que ele usa o medo em cima de você.
Ele usa o medo para impor e para ditar as regras dele. Então você não tem força para essa pessoa. Você não consegue sobrepor essa pessoa. Você tem que idolatrar ela. Então ela suga você, mente para você, usurpa você, faz tudo o que ele quer com o dinheiro dele e você se submete. Como eu vou mudar isso? Eu creio na mentira e no medo. É isso que Deus explica. Você já crê. Você não crê num Deus todo-poderoso que pode mudar essas coisas. Então, para onde vai esse problema? Para a nova geração. Então, aquele casal vai ver os filhos nos vícios, os filhos com os amigos mentirosos, os filhos usurpando as pessoas. O filho que ficar vai ser para maltratar. O melhorzinho vai ter que voar. E Deus explica aqui para você. Eu não digo nada a você que não esteja na Bíblia. São os religiosos que não sabem ler a Bíblia. Eles só pregam para você prosperidade. Então, se você cometeu esses erros aqui, adulterou, pecou adoidado, fez negócios e botou o outro para correr e pagou se quis pagar. Se deu com alguém mentindo, falando mal, se aproveitando daquela pessoa, mentindo, usufruindo daquela pessoa e falando mal dela, esse tipo de pessoa ele não consegue usufruir bem dos filhos. E os filhos que ele conviver, ele vai ter que ver o filho no vício, ele vai ver o filho dele no vício, o filho dele entrando em mau relacionamento, o filho dele enganando pessoas, é os filhos dele que vai cometer erros piores do que ele. E Deus explica. Né? Essas pessoas que usam... Eu já tive um relacionamento com uma pessoa assim. Quebrava as coisas dentro de casa, quebrei porque tava bêbado. Quebrava o ventilador, porta-retrato, fiz porque tava bêbado. Quando foi um dia, fez bom. Quando a pessoa fez bom, que não tava bêbado, eu fui perguntar. Rapaz, por que você fez isso? O segundo relacionamento que eu tive. Foi 4 anos. Ele disse, eu quebrei para não quebrar a sua cara. Eu digo, pelo amor de Deus. Então, ali eu vi que não tinha condições de conviver. Porque eu tenho que me submeter. Eu não posso falar. Eu não posso dizer nada. Porque a pessoa arriscada que perder o controle emocional e quebrar a minha cara. Mesmo eu estando certa. Isso não é convivência. Então, as primeiras vezes que ele quebrou, ele disse que quebrou porque estava bêbado. A segunda vez, quebrou porque estava bêbado. Quebrou os porta-retratos a primeira vez, segunda vez quebrou um ventilador. E eu fui observando e vi que não dava para conviver. Deus diz, ai de ti que faz, ai de ti que assimila a fúria com a bebida. A cisma, eu cismei porque estava bebo. Eu dei em cima da mulher casada porque eu estava bebo. Ai de ti. Ai de ti que assimila o erro com a bebida, mas não quer se arrepender. Quer justificar. Então, tudo que ele bota a mão, ele tem, mas não usufrui do que tem. Esse tipo de pessoa, ele tem a mulher, mas não usufrui da mulher. A mulher tem um marido, não usufrui do marido. É um mentindo, o outro omitindo. É isso que Deus está explicando aqui em Abacuque. É um mentindo e o outro omitindo. É um mentindo e o outro se vitimizando. Porque ele não tem culpa. Não tem culpa porque ele usa a mentira como algo bom. Porque ele é medroso, ele não tem culpa do que ele sente, eu tenho culpa do que eu sinto. Como eu já ouvi pessoas dizer, não tenho culpa do que eu sinto, porque ele não crê em Deus. Ele não crê no amor, ele já crê na mentira, no tremor. Então Deus explica, quer dizer, ele não tem a visão quando entra num relacionamento com uma pessoa usurável e que vai usar o medo em cima dela como manipulação. Então quando ela teve a visão, ela vai o quê? Para conseguir se sobressair naquele relacionamento. Vai idolatrar aquela pessoa, porque eu tenho a mentira e o medo como algo bom. Se eu tenho como algo bom, eu vou idolatrar ele e ele vai ter que, um dia ele muda. Um dia ele muda. Como ele vai mudar se ele teve isso como algo bom? Não tem nem lógica. É as pessoas que não buscam Deus para saber o que é Deus. Entende? Então Deus diz aqui em Abacuque 17... porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará. Eles usam o temor contra você, e a manipulação e a sedução. Ele não usa de verdade com nada, com ninguém.
Por causa do sangue dos homens violentos, feita a terra, a cidade e todos que nelas habitam, que aproveitam a imagem de escultura depois que a esculpiu a seu artifício, ao seu benefício próprio. Ele fez do Deus dele, ele fez a esposa como um Deus, o marido como um Deus, entende? Como artifício, como benefício próprio, que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu ao seu artifício. Ela é a imagem de fundição, que ensina mentiras. A mulher, ela vê que o marido mente, que o marido omite, que o marido finge, mas ele encobre o erro do outro. O marido deu golpe no amigo para se dar bem financeiramente. O marido não supre a casa, mas a mulher supre, porque ela não tem paciência de deixar faltar nada. Não busca Deus, como vai ter paciência? Entende? São vários erros nessa casa, então por isso não vão usufruir bem dos filhos. Porque ninguém quer sair do pecado. Ninguém quer sair do erro. Ele não crê no pecado. Então Deus diz aqui, ela é a imagem de fundição que ensina a mentira, para que quem a formou confie na sua obra fazendo ídolos mudos. É a mulher que vê os erros do marido e deixa o marido mentindo porque ela quer se dar bem. Então na cabeça dela, um dia ele vai mudar. Então ele bota ela para assumir a casa, bota a culpa em cima dela, ela que é errada, eu sei que esse povo não presta, mas é a minha mulher que deixa, é a minha mulher a culpada, culpa a mulher pelos erros dos filhos, condena e maltrata aquela mulher, e aquela mulher sabe de tudo e aceita tudo, porque ela idolatra o marido. Idolatra. Então, nessa casa que existe idolatria, uma época a mulher idolatra o marido, outra época, ou o marido idolatra a mulher, outra época idolatra os filhos. E aí, quando os filhos estão errando, eles vão dizer que erro eu cometi. Qual foi o erro que eu cometi? Não crer no amor. Eles não acreditam no amor. Então, eles usam eu não quero ouvir o que é que você tem para dizer, eu não quero saber da sua opinião, aqui é como eu quero, se você quiser bem, se não quiser, voe daqui. Esse tipo de pessoa não usufrui bem dos filhos. Não vão usufruir, e Deus explica isso, porque a pedra sai da parede. E se sai da parede, eu não tenho a visão dessa pedra. O que foi que eu pratiquei de errado? Porque tudo que eu fiz foi para o meu bem. Aqui no final, no 17, Deus explica isso. Quer dizer, tudo que ele fez foi para... A fundação foi para o benefício próprio. Por isso ele idolatra um, subestima o outro, idolatra um. Aí aquela mulher fecha os olhos porque foi o marido que Deus deu, porque eu não sei lidar com ele, porque eu não consigo falar, ele não deixa nem eu falar, ele pode tudo e eu não posso nada. E a mulher vai se submetendo. Por que ela se submete? Porque ela idolatra. Porque ela confia no medo, ela confia... Então ela ainda diz que porque que eu tenho culpa do que eu sinto? Não tenho culpa do que eu sinto. Então eles vivem cada um por eles. É um reino totalmente dividido nessa casa. Então quando os filhos começam a crescer, o melhor vai voar, o que ficar vai sofrer. Vai pagar, porque não tem visão das iniquidades, não tem razão do que está vendo, porque tudo que ele fez foi para o bem próprio. Eu menti para o meu próprio bem, porque eles quiseram atumultuar o seu ninho, se dar bem aparentemente, para se dar com as melhores pessoas da cidade. Entende o que Deus está explicando? Eles não quiseram verdades, eles vivem pela visão. Eles sabem nem o que é uma alma e o que é o espírito. Por isso eles confiam no medo e na mentira. E ainda assim ensinam a mentira. Ensinam o jogo de aparência. Ensinam que o mundo trata bem a quem se veste bem, a quem tem mais. E que você tem que entrar no padrão do mundo. O mundo é isso. E é assim que o meu filho tem que ser. É esses pais que empurram os filhos nos mesmos erros que ele. Porque eles não creem em Deus. Então ou ele vai ensinar, ou ele vai fechar os olhos para os erros,
porque vai idolatrar, porque vai manipular. E aí você diz, o que é que eu posso fazer então com isso? Como é que eu conserto um erro desse? Só com confissão de pecado. Aí é justamente esse tipo de pessoa que diz, eu pequei, não peco mais. Eu traí, não traio mais. Eu menti, não minto mais. Não mente porque não está mais na idade de mentir. Não usa mais da sedução porque está velho. Vai só ver as consequências do pecado. Porque não quis sentir o arrependimento, não crê em Jesus Cristo, crê numa religião, na manipulação, no jogo da sedução. Então Deus diz, ai daquele que usa a bebida como um cano de escape, como um vício, e ainda diz, eu só fiz porque bebi. Ah, eu só me desequilibro emocionalmente, é a bebida. Eu estranho as pessoas quando eu bebo. Como assim? Quer dizer, a pessoa está o tempo todo jogando a culpa do que sente na bebida, do comportamento na bebida, e eu vou ter que estar me submetendo a isso? Então, quer dizer, quem se submete, Deus não invade, mas Deus diz, não vai vir do Espírito, Deus diz aqui, né? Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão. Vão trabalhar à toa. Vão trabalhar à toa, porque estão suprindo as suas iniquidades com as suas razões, com as suas próprias emoções, porque não crê no Deus vivo. As igrejas não pregam essa verdade para você. E é por isso que tem tanta gente dentro da igreja descrente da palavra de Deus. Porque ele está orando para que Deus resolva a vida dele. Mas ele nem tem a visão dos próprios erros. Os crentes estão dentro da igreja e os filhos se prostituindo. E os filhos andando droga. E os filhos mentindo. E os filhos roubando. Por quê? Porque eles não tiveram a visão do que Deus explica. Não tem a revelação do que é a iniquidade. Que eu alimentando o meu erro de fora para dentro, praticando erros, justificando o erro para dar razão àquele sentido de vida, eu estou alimentando as iniquidades. Então eu não quero renunciar a pecado. Não quero confessar pecado. Que pecado? Eu só fiz para o meu bem. Então a mulher, ela sobrepõe os erros do marido, faz o papel do homem dentro de casa e está se vitimizando porque não crê em Deus. Porque crê no medo. Porque crê no medo, idolatra ainda o tremor. Por isso Deus diz no início da leitura. Quer dizer, não é no início que você vai ter a revelação de quem usa o tremor ao seu favor. Olha o que Deus está explicando. Não é no início que você consegue ter essa visão. Porventura não se levantarão de repente teus usuráveis. Não é de repente que você consegue ter essa visão. E não despertarão os que te farão tremer. Você não tem força para ele. Você não consegue reagir a uma pessoa que ela é furiosa, que ela é mentirosa, que ela é sanguessuga, que ela é manipuladora, que ela vai dar razão, que é para o bem dela, ela vive por ela. Eles vivem por eles, por isso eles não vão entender essa revelação de Deus. Por isso eles não creem em Deus. Eles vão apenas se justificar e se vitimizar. Quantas vezes, esses dias, uma pessoa veio dizer para mim que uma senhora, uma cliente que eu tinha, né, mataram o filho dela. E ela é crente. Ela é crente, mas mataram o filho dela. E ela tem uma filha que é feiticeira. E ela anda com a filha feiticeira para todo canto. Ela é uma crente que pega dinheiro a juro. Ela é uma crente que compra e não paga. É uma crente que tem um caso há séculos com um homem casado. Tem revelação uma pessoa dessa do que é Deus? Esse já é o segundo filho que ela enterra. A filha anda no feiticeiro e ela pede para a filha aceitar Jesus, mas anda com a filha, pega dinheiro a juro, empresta, usa o nome dela que diz que é crente para pegar o dinheiro a juro, para botar o dinheiro na mão da filha, depois diz o agiota que não pagou o agiota porque o dinheiro não era para ela mentiu para o bem da filha. É crente uma pessoa dessa? Tem uns 15 dias que enterrou o segundo filho e vieram me dizer. Eu digo, as pessoas estão dentro da igreja e não sabem o que é Deus. Para elas não estão erradas, elas estão certas, porque elas mentem para o benefício próprio. Então aquele filho que anda com ele ali é aquele que anda no feiticeiro, é aquele que vai para o macumbeiro, é aquele que não quer saber do pecado, não quer saber porque enterra filho, não quer saber.
E Deus explica. Ele usa do medo e da mentira como algo bom e como algo necessário. Porque ele não crê em Deus. Eles vão dar razão à visão dele. As razões que ele tem. Essa senhora, quando eu fui cobrar ela pela última vez, antes de Deus mandar eu sair do pecado, quando eu saí da casa dela, ela teve uma crise de epilepsia. E aí a filha dela me falou, que era dona de uma quitanda, disse, quando você saiu da casa da mãe, a minha filha estava lá e disse que ela caiu no chão se batendo. Que em outro conteúdo eu vou explicar para você a respeito disso, que eu tive uma sogra com uma filha que se batia e caía com crise de epilepsia. Eu vou explicar para você a razão disso. Entende? Aí ela disse, quando você saiu da casa da mãe, ela caiu se tremendo, com os lábios roxos, virando os olhos. Eu já andando com o Espírito Santo. Porque as pessoas, elas querem Deus para fazer aquilo que elas querem. Mas elas não querem saber o que Deus explica no manual de vida, que é o pecado, que é o erro. Então eles têm o medo e a mentira como algo bom. E quando eles tentam superar o medo, não é com a verdade. Ainda assim é com a mentira, encarando, falando que elas estão certas porque não paga, porque não tem, vai me matar. Você vai me matar porque eu não tenho? Então não tem humildade nenhuma, não sabe nada de Deus. Por isso tanta gente, as igrejas não pregam a respeito de Deus, a maioria não prega a respeito de Deus. E quem está de fora não crê em Deus, porque vê a pessoa na igreja e fazendo tudo pior do que o que o mundo faz. E aí você entende, quando você vai para a palavra de Deus, você entende o que Deus explica a respeito do medo e da manipulação, do tremor, da mentira por trás da manipulação, da sedução. Então as pessoas fazem o bem para elas mesmas porque não confia no que Deus diz. Não se posiciona, entende? Então vai acumulando as iniquidades. E os filhos vão sofrendo as consequências e eles não conseguem usufruir daqueles filhos. Porque eles estão dentro da igreja e praticando toda a mentira e todo o erro. Porque para eles aquilo não é mentira. Não está errado. Porque eles são seduzidos emocionalmente. E Deus explica isso. Ainda diz, eu tenho medo de sentir, eu tenho culpa de sentir. Praticando os erros, claro que vai sentir. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você, em outro conteúdo eu vou explicar para você, tá bom? A respeito dessas crises de epilepsia, que eu já vi, já presenciei, e eu vou explicar as razões, algumas razões, né? Que essa foi uma da razão, a moça me explicou, que ela ficou se batendo, tendo crise epilética, né? Já tinha problema no joelho, problema de saúde, toda errada, a crente toda errada. Mas não quer ir para a Bíblia, quer ir para a igreja orar e Deus abençoar, para ela pecar mais. Para ela pecar mais, entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.